Bom, pessoal, está no Seminário da Família, sei, perdão. E para a questão do perdão, a gente vai perguntar a vocês primeiro: por que a gente se ofende? Por que nós nos ofendemos? Orgulho, o que mais? Vaidade, o que mais? Baixa autoestima, o que mais? Porque é o seguinte, nesse seminário a gente vai perceber o quê? Que a gente só precisa perdoar porque um dia a gente se ofendeu. Mas se a gente nem se ofender, não seria melhor? Que não precisaria nem perdoar? Então como é que Jesus de Nazaré, Madre Teresa, essa turma boa aí, Gandhi, Buda, como é que eles agiam? Será que eles se magoavam? Quando perguntavam a Gandhi, não é, se ele perdoava aquela pessoa que estava lhe ofendendo, ele dizia: não perdoou, não. Mas o senhor não perdoa, o senhor prega a ahimsa, a não violência, não é, a verdade, satyagraha. Ele vai dizer: não perdoou, porque ele sequer me ofendeu. Então ele estava tão bem consigo mesmo. Então, questão de estar bem, né? Quando a gente acorda bem, quando a gente está no dia bom, quando a gente faz aquela dinâmica do dia perfeito que vivemos ontem, não é? A gente perdoa tudo com mais facilidade. Mas quando a gente está de mau humor, qualquer coisinha, a gente se atrapalha. Então, se o chefe, a gente disser: bom dia, chefe, e aí o chefe dizer: não sei por que esse bom dia, Divaldo vai dizer que não tente convencer Lu que ali é um dia lindo, porque para ele não está. Mas não deixe uma pessoa desequilibrada destruir com o seu dia de sol, porque você está deixando que uma pessoa desequilibrada manipule você. Então mantenha, não é, esse astral. Mas então a gente vai se magoar por causa das nossas imperfeições morais, sobretudo do orgulho, não é? E também porque somos todos diferentes, a gente quer impor a nossa verdade, não é? Então, autorresponsabilidade não são as pessoas que nos magoam, mas nós que nos deixamos magoar. Então vamos trabalhar o orgulho, porque se a gente for mais humilde, olha lá, caridade e humildade é o foco hoje. Então se a gente for mais humilde, a gente não vai nem sequer se magoar. Não, ele está no nível evolutivo, não é? Joana de Anjos vai dizer que se a gente for julgar alguém, a gente tem um anjo, ele olha a gente de todos os pontos de vista, vê as várias encarnações anteriores, vê a educação familiar, vê os problemas que a pessoa está passando, vê os conflitos que ela traz dentro de si, etc, etc. Ela elenca tanta coisa para a gente julgar, que quando você cansa, você desiste: não vou julgar não a pessoa. Então eles olham a gente, todos os prismas, para ver se não tem, né? E aproveitam todo o material suscetível de ser trabalhado. E por que nós sentimos raiva, pessoal? Vocês falaram aqui sobre a ira, não é? Perguntaram. Tem outra perguntinha aqui antes, ó. Na questão do alcoolismo de um familiar que é ateu, como sensibilizar para os riscos e danos desse vício tão nocivo e silencioso, sem parecer moralista? Bom, informações tem, vai ter na internet, vai ter em todo lugar, ele já sabe, não é? A questão das informações do mundo espiritual, se você ficar fazendo muito terror, talvez que ele não queira nem saber do espiritismo. Tente mostrar o lado bom do espiritismo, tente mostrar as coisas bacanas, para que ele se interesse, e aí se interessando ele vai ter mais informações como é que é, em vez da gente fazer o terrorismo espiritual que a gente faz, né, às vezes, que afasta a pessoa, uma pessoa que cometeu aborto, uma pessoa que usa drogas, a gente fica falando mal, tocando o terror, né? E aí ela não vai nem querer se aproximar. Essa doutrina é maluca, esses caras só falam de purgatório, de inferno, de umbral, dessas coisas, né? Inferno não, mas de umbral. Então sugeriria isso, e paciência, amor, dedicação, orientação. É uma prova, ninguém está fora das mãos de Deus, lembre disso. A Hamed vai dizer que a gente tem que fazer caridade, mas é sem salvacionismo. Nós temos que fazer caridade, temos que ajudar, temos que orientar, temos que esclarecer. Mas é a nossa missão salvar o mundo, salvar o outro, salvar o marido, salvar o filho? Não é só a nossa missão. Então a gente quer mudar o outro. O problema é a gente se projetando no outro. E é um problema no casamento, porque as mulheres, quando casam conosco, os rapazes, elas dizem assim: não, quando eu casar com este cabra, lá no Ceará a gente chama cabra, eu vou botar esse cabra nos eixos, nos trilhos, né? Ele vai andar na linha. Olha, deixa, quando eu casar com ele, eu vou botar ele na linha. Não é assim que elas falam? E para a decepção das mulheres, nós, os maridos, não mudamos. Nós só pioramos. Nós, ao contrário, nós casamos com as moças querendo que elas nunca mudem. E elas mudam. É uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito, né?
Então a gente casa, cada um com aquela máscara, com o passar do tempo vamos tirando aquelas máscaras, e aí, nossa, cadê aquele marido que eu casei? Era apenas uma máscara que ele estava usando. Mas ele pode, né, utilizar aquela máscara de novo. Por que não podemos usar aquela máscara da gentileza, da doçura, a afabilidade, a doçura que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos usar isso, pessoal. Vamos deixar esse negócio desse puritanismo. É mais importante ser puro do que ser puritano, do que ser moralista, não é? Etc. Tá certo? Então, ter raiva é normal, mas não concebe a raiva porque faz muito mal, ensina Divaldo. É a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, não é? E o que acontece? Bom, uma dica: o maridão chegou complicado, está lá chateado, estressado, vai discutir com a esposa, deixa ele desabafar. Não tente discutir com ele, está fora da sintonia. Não vai fazer pressa, não. Ele vai ficar até mais irritado. Água da paz, calado, pronto, deixa ele falar. Agora, essa energia agressiva, se a gente não coloca ela para fora, não verbaliza, ela nos adoece. Aí dá problema de infarto, AVCs, derrames, dá problema de gastrite, vários problemas. Onde você estiver mais frágil, aquela energia agressiva, né, não canalizada, aquele ressentimento mal digerido vai adoecer você, segundo esses autores dessas teses. Divaldo também fala um pouquinho sobre isso, mas Alberto Almeida fala, Francisco Espírito Santo Neto também. Então é importante a gente saber canalizar a energia agressiva. É a mesma energia agressiva da raiva. A gente pode fazer 4 coisas. A gente pode agredir quem está nos ofendendo, não vale a pena. A gente pode engolir aquela raiva e adoecer, também não vale a pena. A gente pode canalizar a energia da raiva para o bem. Então ela pode se transformar em garra, em determinação, em coragem e em força de trabalho. Dizem que Chico Xavier canalizava a sua energia agressiva toda para o trabalho, por isso também ele produziu tanto. Então a gente pode usar essa energia, porque a gente precisa ter garra. Qual é o espírito superior que não deve ter garra? Como Jesus era firme, assertivo, enfrentava os fariseus, os doutores da lei, os homens mais poderosos da sua época, ele enfrentava, chamava de raça de víboras, túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Porque sois semelhantes ao cachorro que come na cocheira do gado, está no Evangelho de Tomé. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrar. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios não entram sequer. Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Era só discurso. Gerava sentimento de culpa nas pessoas, pousava nas praças públicas de santos e puritanos, mais de 600 rituais de purificação da orientação do povo judeu. Sacrifícios cobravam para vender os animais do templo, exigiam a moeda do templo, tinham os cambistas, extorquiam o povo na época da Páscoa. Jesus, com muita raiva, com muita agressividade, tira aquele povo que estava explorando. Uma pomba que varia, por exemplo, um AC naquela época, agora estava sendo vendida por 10, porque todos os judeus devem ir para Jerusalém na época da Páscoa. E Jesus então repreende-os. Minha casa será conhecida por casa de orações para todas as nações, e transformastes ela num covil de ladrões. Covil de ladrões não era comércio, era ladrões. Eram especuladores, os cambistas estavam aproveitando. A pessoa vinha de muito longe, com um pouquinho de dinheiro, etc., contado, com um animalzinho, a pomba. Quando chegava lá, o sacerdote, esse pássaro não serve. Olha, tem esse defeitinho aqui, está vendo? Agora, se você quiser, aqui nós temos os animais do templo. Os animais aqui estão sadios, homologados, né? Diríamos hoje, homologados aqui pelo sumo sacerdote. E quanto custa essa pomba de R$1, de um asse? Essa aqui é 10 asses. Não era para Jesus ficar revoltado, não? Porque se o hebreu não fizesse o sacrifício, ele não expiava os seus pecados, ele ficava impuro, ficava como pecador. Jesus tem que chamar a atenção desse povo. A passagem de Tomé é só da cocheira, o resto tudo está nos evangelhos tradicionais, está em Mateus também, tá? Então é importante conhecer o Novo Testamento, a gente conhecer esse Jesus. A gente acha que Jesus era só o meigo, rabi da Galileia. Era também, com os pecadores, com as pessoas arrependidas, com as pessoas simples, com os humildes. Mas com quem tinha muito conhecimento, ele era firme, ele era corajoso. E aquilo era amor.
E aí a gente compreende a expulsão dos vendilhões. Não é vendedores, é vendilhões. É covil de ladrões. Covil é toca de raposas, de onças, não é? Então, vejam como é que está no Evangelho. Então, a gente tem essa consciência da energia agressiva. Então, a gente verbalizar, canalizar a energia. Então, a mulher deixa o maridão desabafar. Vai fazer bem para o seu fígado, etc. E quando mais tarde, 3, 4 dias depois, quando ele está bem, está tranquilo, está feliz, o time está ganhando, satisfeito, né? Ganhou, recebeu o dinheiro, o ordenado está lá na conta, não gastou todo ainda e tal. Aí você chega lá, maridão, você falou aquilo, não falou? Pois eu não admito que você proceda desta maneira. Isto não é correto por isto, por aquilo outro. Verbalize a sua energia agressiva. Se você fica acumulando a sua raiva, você adoece. E por isso, naquele livro A Doença como Caminho, de Thor Deflesen e Rutger Dolk, eles vão dizer que uma das possíveis causas para a depressão é a agressividade reprimida, a gente não saber lidar com a energia agressiva. E aí a gente quer ser bonzinho, quer agradar a todos. Na sociedade patriarcal, as mulheres muitas vezes dizem não, baixam a cabeça, e aí adoecemos. As mulheres têm muito mais depressão do que os homens. Além da questão hormonal, né? Questão hormonal, depressão pré-parto, pós-parto, etc. Ok? Então a raiva é uma emoção útil e necessária que precisa ser bem canalizada. Impõe limites, aprenda a dizer não. Psicólogo maior dizia, posso dizer seja sim, sim, não, não, também com o maridão. Não nos deixemos manipular, não é? E a vingança compensa, pessoal? Não, não. Existe a justiça divina. Pelo contrário, a gente tem que orar pela pessoa, porque a gente sabe que é difícil, vai acontecer, que vai ser difícil. Então, a gente tem que estar numa condição de amor, de caridade com aquela pessoa. Então, tem todas as mensagens de Jesus aí, não é? Ele vai nos dizer que vos digo em verdade, que dali não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil, até o último centavo. Não tem como escapar, não é? Então, a gente sabe disso. E ele vai nos falar que bem-aventurados, felizes os que têm de sede de justiça, porque serão saciados. Então, fale isso para o seu obsessor, para o seu, não é? Não adianta a vingança, porque ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, e eles estão só se comprometendo diante da lei de Deus. Estão sendo os instrumentos desnecessariamente. A semeadura, mas a colheita é obrigatória, e porque não devemos julgar. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. O perdão, o sacrifício mais agradável a Deus, diz o capítulo 10, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Olha quantas passagens Jesus falando do perdão. Amai os vossos inimigos, não é? O perdão, segundo a psicologia profunda, não é esquecer o mal, não. Perdoar é não retribuir o mal com o mal, ensina Joana de Ângeles. Então a gente vai aprender a dar a outra face do mal é o bem. O bem, então a gente vai estar sempre fazendo o bem para aquela pessoa e um dia ela vai reconhecer. Curioso que a sogra da minha mãe, a avó do meu pai, não aceitava o casamento. E ela vai ficar firme com as suas orações, ajudando minha avó, não é? Levava a cesta básica para ela, visitava e tudo. Chega um ponto, ela vai dizer: Glaucineide, você é a melhor amiga que eu tenho. Você é como se fosse uma filha para mim. Gostava mais da mamãe talvez do que do papai. O que o amor, meus amigos, consegue. É como aquela historinha do poder do amor. Dizem que uma jovem casou com um rapaz e foram morar no Oriente. E lá havia a tradição de que a sogra é que manda na casa, e todos moravam juntos. E a nora então tinha que obedecer tudo que a sogra falava. E a sogra era complicada mesmo. E o casamento ela já não suportava mais. Ela disse: ou eu me mato, eu tenho que matar essa mulher, não suporto mais. Foi até a um local onde vendia veneno. Contou a história e o homem lhe disse: uma mulher dessa, isso é uma jararaca, isso é bom que morra mesmo. Leva esse veneno aqui, você coloca algumas gotas no café da manhã dela, e depois de algum tempo ela vai desencarnar sem que ninguém descubra. Agora tem um detalhe: você tem que tratar muito bem a sua sogra. O remédio só funciona assim, e é bom porque ninguém vai desconfiar. Ela disse: você tem certeza que tem que tratar bem? Tem, é o único jeito, senão não funciona. Não, se for para me livrar daquela peste eu faço. Aí foi. Aí começou a dar o remédio e começou a tentar agradar a sogra. Aí começou a conversar com a sogra. Começou a levar a sogra para passear, não sei o que, para ir para o shopping. Sogra adora shopping, pessoal. É uma coisa impressionante. E tal, e conversando aquela coisa. Daqui a pouco ela volta lá na quitanda: meu senhor, por favor, me venda um antídoto para aquele veneno, porque aquela sogra hoje é minha melhor amiga. Ele sorriu e disse: não se preocupe, o que eu lhe vendi não era veneno,
era apenas vitaminas para a sua sogra, porque eu sabia que com a vitamina do amor, você a conquistaria. O amor, meus amigos, é a força mais poderosa do universo, diz os Espíritos. É o amor de Deus que sustenta as galáxias, que mantém a união dos átomos. Se a gente investir no amor, ele um dia vai florescer, vai frutificar. Não desistam jamais do amor. Então, a gente sabe, quem é feliz não agride, o ofensor está enfermo, está doente, infeliz. Talvez esteja até com aquela doença, a distimia, que é a doença do mau amor, do mau humor. Então, não perdoar é errar também, não é? A gente está na infância espiritual, então a gente sabe quantos criminosos, né? Se a gente estivesse no lugar dele, com a educação que ele teve, nascendo na condição que ele teve, será que a gente não estava fazendo a mesma coisa? Emmanuel vai dizer para o Chico Xavier, olha que coisa engraçada, nós só não erramos mais por falta de oportunidade, pessoal. Se der oportunidade para a gente apronta. Então olha que maravilha, não é? Vamos, os maus de hoje serão os bons de amanhã, ensina Emmanuel também, não é? E veja com outros olhos, está no trânsito lá estressado, não é? Aquela pessoa, aquele senhor, aquele idoso lá no carro, faz de conta que é seu avô, sua avó, sua mãezinha. Oh, vá com Deus, vovô, né? Deus te abençoe. Aquele menino chato, não sei o que, em algum lugar, se fosse o meu filho, como é que eu gostaria que as pessoas estivessem tratando ele? Mesmo que ele tivesse errado. Se fosse o meu pai, aquela pessoa está sendo condenada, aquele corpo, eu não queria que ele tivesse direito à legítima defesa, à oportunidade do contraditório, não tivesse, não é, respeito no seu julgamento, não fosse pré-julgado. Por que que eles não merecem? Eles são pais também, eles são mães também, todos somos filhos de alguém. Ter as lentes do amor, não é? E aí nós falamos sobre o único critério que Jesus usa para separar as ovelhas dos bodes é a caridade. A caridade na visão espírita está lá, nós colocamos em amarelo, o que é que está escrito ali? Fora da caridade não há o quê? Então fora do perdão? Então perdoar é algo bom para nós, não é para quem recebe o perdão, não é para nós. A gente já se alivia, deixa de adoecer. Tem pesquisas mostrando que pessoas que guardam mágoas têm mais chance de desenvolver câncer de mama e outros tipos de neoplasias. Está lá no livro também, Roteiro, Emmanuel fala sobre isso. Pessoas que alimentam depressão também podem desenvolver problemas de neoplasias, de cânceres também. Então a gente tem que combater a depressão, por isso até eu recomendo, está precisando, usa a medicação. Qual o problema? Chico sempre usou remédio. Teve uma época que ele tomava 14 comprimidos por dia. Agora vamos combater a causa, mas enquanto a gente não deu conta da causa, vamos aliviar os efeitos, porque a depressão prejudica a família, prejudica o trabalho, prejudica o esporte, prejudica a sua saúde, destrói sua vida, seus sonhos, suas realizações, a pessoa perde a alegria de viver. Usa a medicação, qual o problema? Quem tem a diabetes não usa a insulina, quem tem pressão alta não usa o remédio para hipertensão. Qual o problema, meus amigos? Isso é orgulho nosso, a gente não querer usar a medicação. Chico sempre procurou os médicos, era humilde, buscava ajuda. E a gente aumenta, como é que está lá na questão, na mensagem que mais sofremos, nós é que aumentamos nossos fardos, desenvolvemos e sustentamos essa carga contra nós mesmos, nós aumentamos. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, nós sofremos sem necessidade. Nós aumentamos, ampliamos o sofrimento da gente, por nossa própria responsabilidade. Não estava na programação reencarnatória. Tormentos voluntários, a gente que desenvolve. Então, perdão de todas as ofensas, inclusive também as nossas. Então, o auto-perdão é fundamental. Quem puder assistir essa palestra depois, assista, é muito bonita, muito terapêutica também. E olha como é que está no Evangelho de Jesus. O Espírito São Lucas Nazareno, Jesus é maravilhoso. Agora, no perdão, ele é muito enérgico. Ele é muito rigoroso no perdão. Olha algumas, eu vou trazer só algumas aqui, as principais que vocês conhecem. Olha como é que está escrito lá: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Misericórdia quero e não sacrifícios. 2 vezes ele vai dizer em Mateus, é a única passagem que eu vi repetida, Jesus repetindo a mesma frase: misericórdia quero
e não sacrifícios. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Perdoai para que Deus vos perdoe. Pois se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará os pecados. Perdoa as nossas dívidas, né? Está lá na oração dominical, no Pai Nosso. A única prece que Jesus ensinou para a gente, que a gente não sabe orar, a gente não faz prece para Deus, a gente tem que fazer prece para Deus, pessoal. Jesus ensinou prece para Deus. Pode orar para Jesus? Pode, mas o ideal é fazer para Deus. Como é que está uma coletânea de preces espíritas lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e capítulo 29? Acho que é 28, né? É prece para Deus, porque tem gente lá que não é cristão. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas viam cristãos, viam judeus, viam pessoas ateus. Então era prece para Deus. Você pode pedir para o intermediário? Pode, mas não é melhor falar com o chefe logo. A gente tem que buscar essa comunhão, como está lá na mensagem de Paulo no Livro dos Espíritos, gravitar em torno da unidade divina. Eis o grande, né, objetivo. E a gente fica gravitando em torno do nosso ego. Aí a gente fica pedindo ajuda, doutor Bezerra. Não, vamos pedir ao nosso Pai, vamos desenvolver esse canal, essa linha direta, ter essa consciência, nós somos os seus filhos, Ele é que é o nosso Pai. Vamos falar com quem manda. Ele lá, então atenda aquele menino ali, pronto, aí manda os seus emissários, né? Então está lá, não é? Pai nosso que estás... Aí ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, é dívidas mesmo, não é só ofensas não, porque é dívida porque a gente sabe das encarnações. Do mesmo modo que tenhamos perdoado os nossos devedores, é do mesmo modo. A gente está lavrando a nossa sentença, segundo a gente não perdoa. E aí, para a gente concluir, a parábola do Criador incompassivo, que significa sem compaixão, não é? Vocês conhecem essa parábola, não é? Havia um rei muito rico que manda prestar contas com seus servos, e um deles devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, pessoal, Richard Simonetti vai dizer que são 72 quilos de ouro, a preço de hoje, ou da época que ele fez esse cálculo. Era muito dinheiro, milhões de reais, uma mega sena. Aí chega lá, na hora de prestar contas, ele se ajoelha, lança-se aos pés do seu rei, vai dizer, Senhor, tende paciência, apieda-te de mim, que eu te pagarei toda a dívida. Mas o que é que o rei faz? Ele era tão generoso, extremamente generoso, que perdoa integralmente, ele perdoa toda a dívida, só porque ele pediu. Ele sai dali feliz, mas indo para a sua casa encontra um subservo, que ele devia apenas 100 dinheiros. Um dinheiro ou um denário era um salário mínimo por dia, era uma diária de salário mínimo por dia. Uma merreca, e naquele tempo era muito baixo, o salário mínimo melhorou muito. E aí ele vai pegá-lo pelo pescoço e vai dizer, paga-me o que deves. E o seu subservo, do mesmo modo que lhe houvera feito perante o rei, se ajoelha, lança-se-lhe aos pés e diz, Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. Mas ele manda trancá-lo na prisão, ele e a sua família, até que fosse paga toda a dívida. Os outros servos, vendo o que se sucedera, vão conversar com o rei, que manda chamá-lo e vai dizer, servo mau, eu te perdoei de uma dívida tão grande, porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão que te devia tão pouco? E manda-o entregá-lo à prisão e nas mãos dos torturadores. E Jesus complementa, assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do coração o irmão que peque contra vós. Assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do coração o irmão que peca contra vós. Mas como é que é o nosso perdão? É egóico. Ego. Não, olha, não, eu estou perdoado, não tenho nada com ele não. Olha, a justiça divina vai dar um jeito nele. Não, pode deixar, até é pena. Então eu entreguei nas mãos de Deus, não é assim que a gente fala? Não perdoa. A sombra que o outro reflete da gente ainda nos incomoda muito. A gente não perdoa. Então é perdoar de verdade. Não é perdoar, não, eu vou perdoar para ser perdoado. Também, Jesus pede até para fazer isso. Mas o ideal mesmo era perdoar porque é o correto. O perdão altruísta mesmo.
mas a gente não sabe perdoar. E no momento mais difícil talvez, e no momento derradeiro da cruz, Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, que era justo, né, de Joana de Cusa, morreu. E ainda vai nos ensinar a perdoar a todos os ultrajes que ele passou. Ele não ensinou somente, não. Ele viveu o perdão. Então vamos enfrentar esse desafio de perdoar a nós mesmos também, de perdoar aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, aos governantes do nosso país, do nosso planeta, os nossos parlamentares. Vamos perdoar. Vamos chamar a atenção? Vamos. Perdoar não é ser conivente com o mal, não. Mas a gente não vai ficar contra a pessoa, contra o nosso filho. Vamos abandonar o nosso filho, mandar ele para fora de casa quando ele mais precisa da gente? Não, a gente vai ajudá-lo. A gente vai ficar contra o ato, mas a gente não vai ficar contra o nosso filho, contra a pessoa, contra o senador, contra fulano, contra Beltrano. Não, a gente vai ficar contra o erro. Temos que aprender a separar uma coisa da outra. É uma coisa transitória. No livro Consolador, Emmanuel vai dizer que o mal, a rigor, não existe. Na contabilidade divina, é uma coisa tão minúscula que logo vai passar. E todos esses homens com essa capacidade, com essa inteligência que eles já desenvolveram, eles têm condição de produzir muito bem ainda. Vamos ajudar o nosso país com as vibrações positivas. A gente vive nessa lamentação coletiva, nesse pessimismo generalizado. Está lá no item de obras póstumas, telegrafia do pensamento, fotografia do pensamento, que é a memória, mas na telegrafia, que é a transmissão, Allan Kardec dissertando, dizendo que se nós soubéssemos a responsabilidade dos nossos pensamentos, nós seríamos muito mais cautelosos, que nós influenciamos o nosso redor com os nossos pensamentos. E está o Brasil hoje todo mergulhado nessa depressão e nesse pessimismo que vai agravando cada vez mais essa depressão. Então a gente lembrar da esperança, da fé, do otimismo que a gente precisa desenvolver nessas horas, para que não sucumbamos todos no momento mais difícil ainda. E para a gente ir concluindo, a gente falou de fora da caridade não há salvação. Sabemos que o perdão das ofensas é um dos principais itens da caridade, porque benevolência e indulgência também está ligado com perdão. E olha o que é que Paulo aos Coríntios vai nos ensinar. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, fosse um médium extraordinário, que penetrasse todos os mistérios, né? Fosse um cientista, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, um grande sábio intelectual, ainda que tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. E aí Casimiro Cunha, na psicografia de Chico Xavier, em Parnaso de Além Túmulo, traz essa outra poesia:
Supremacia da caridade quando ele analisa as três: a fé, a esperança e a caridade. Vejam que Jesus lá vai nos dizer também: se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes não serão essas trevas? Então, quando a gente suspeita mal, quando a gente só enxerga o mal das pessoas, mostra que a gente ainda tem esse mal dentro de nós. Então, a gente ser até um pouco ingênuo é bom, é claro, mas a gente tem que ser manso como as pombas, mas prudentes como as serpentes, cautelosos como as serpentes. E Hermínio Miranda, no livro Evangelho Gnóstico de Tomé, vai dizer que Jesus conseguiu ver virtude até uma cobra, um animal detestado pela humanidade. E vai analisar dizendo que as cobras, elas não têm membros, não têm braços, não têm pernas, elas se deslocam com dificuldade se arrastando pelo solo. E se não fosse o seu veneno, e muitas cobras não têm veneno, elas seriam extremamente indefesas. Então, por isso, elas são extremamente cautelosas. Elas calculam muito bem o próximo passo, o que vão fazer. Elas são prudentes. Jesus vê virtude em uma cobra, em uma serpente. E nós só enxergamos o defeito dos nossos irmãos. Temos muito que aprender ainda com o Mestre. E vamos então para a supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente.